Tchau, Danilo. Vamos agora a Brasília. Vamos falar sobre mudanças no primeiro escalão do governo com nossa analista Isabel Mega. Chegamos à quinta-feira na expectativa de que, ainda nessa semana, Ricardo Lewandowski deixe o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Isabel Mega, com essa saída ganhando força e dada como certa, inclusive ainda durante essa semana, quais são aqueles nomes que também ganham força em Brasília para substituí-lo no cargo? Pois é, Carol, vamos lá, informação duas em uma, né? Vamos começar então por essa questão do desmembramento da pasta aqui, seguindo a nossa tarja, né? Há uma perspectiva de que isso não vai mais acontecer, que vai ficar realmente como uma espécie de promessa a ser trabalhada durante a campanha do presidente Lula. Há uma tentativa de se eleger a um quarto mandato. Por que esse assunto voltou à tona? Não é de hoje que se fala. Lá no período de transição de governo, depois da última eleição, já se cogitava algum tipo de medida nesse assunto, depois acabou se perdendo e agora voltou com força. Sobretudo porque o presidente Lula e a equipe dele têm uma visão de que precisam materializar feitos na segurança pública. Então, você ter um ministério para cuidar dessa área seria uma sinalização nesse sentido. O ministro da Justiça atual, Ricardo Lewandowski, pelo menos o que chega para a gente de auxiliares, não vê muito sentido nesse desmembramento. Isso está por trás dessa ideia de saída dele antecipada, né? Ele quer sair do cargo já há bastante tempo, mas o presidente Lula vinha sempre atuando num convencimento para ele ir ficando mais um pouquinho, e queria até que ficasse ainda mais. Mas agora a decisão está bem sacramentada do ministro Ricardo Lewandowski e se tirassem do guarda-chuva dele o Ministério da Segurança Pública, o assunto segurança pública, aí que ele ficaria mais esvaziado mesmo e diante de um contexto de dificuldades de viabilizar as propostas do ministro no Congresso Nacional. A gente viu a celeuma que foi a votação do PL antifacção, a PEC da Segurança Pública, que foi outra grande proposta de Ricardo Lewandowski, que foi completamente desidratada, já não é mais a proposta que foi enviada, está bem diferente, tira coordenação. Então, não era uma visão muito positiva da atual gestão de você fazer esse desmembramento. Mas se voltou a falar disso, sobretudo diante desse basta, digamos assim, do ministro Ricardo Lewandowski, e aí se chegou a cogitar, mas a ideia que hoje está mais forte é de que não tem tempo hábil. Aí você tem duas questões principais. Primeiro, orçamento, né? Não adianta você criar uma pasta se você não tem orçamento para trabalhar essa pasta. O orçamento para este ano já tem todo um desenho que foi aprovado em dezembro pelo Congresso Nacional. E o outro ponto é você pensar que não adianta também você criar um Ministério da Segurança Pública que comece esvaziado. Não tem a PEC da Segurança Pública, que trabalhava muito essa ideia de uma coordenação da União de pontos de segurança junto aos estados. A gente viu o quanto isso foi desfigurado na Câmara dos Deputados e a PEC está lá para ser votada ainda. Então, são dois pontos principais apontados também, e aí com o andar da carruagem, janeiro já em andamento, clima de campanha, esvaziamento da esplanada dos ministérios, daqui a pouco vai ter muita movimentação de saída daqueles ministros que vão disputar cargos eletivos. Não é a situação do Lewandowski, mas vai ter uma demandada que é natural de todo ano eleitoral. Então, não tem tempo hábil e isso ajuda a resumir um pouco do porquê essa ideia foi perdendo tração nas avaliações feitas internamente pelo governo. Carol, tem um outro ponto aqui também, Carol, não sei se você tem pergunta disso daí, mas a gente pensar também naquela lista de cotados, né, Carol? A gente tem acompanhado isso bem de pertinho também, né?